Quantas vezes já aconteceu alguma coisa com você e você se desesperou por aquilo que estava acontecendo? Imaginou que iria acontecer um monte de coisa ruim, imaginou um monte de cenário ruim, só que o tempo passou, as coisas foram se acalmando e parte daquele episódio catastrófico que você imaginava que iria acontecer diante aquele problema que você passou no passado, então todo aquele cenário catastrófico, nada aconteceu. Ou seja, tudo que a gente imaginou, tudo que a gente almejou que poderia acontecer, todo aquele transtorno, ele simplesmente não aconteceu. Já aconteceu isso com você? Você já passou por alguma coisa parecida? E é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Hoje a gente está falando mais um capítulo do nosso Rumo Certo, né, do livro de Chico, né, livro de Emmanuel, psicografado por Chico, e a gente está falando hoje do capítulo 37, que é a taxa de sombra. Ou seja, que é aquela taxa, aquela amplificação do fato, aquela amplificação de um problema, de um possível obstáculo que aparece na nossa vida e que a gente tende a amplificar esse problema, criando ali um cenário catastrófico que na maioria das vezes é pura expectativa, é pura coisa da nossa cabeça. E aquilo ali faz com que a gente se corroa por dentro, que piore ainda mais tudo aquilo, aqueles obstáculos que a gente possa estar vendo a resolver, tá? E é exatamente isso que a gente vai estar falando agora. Então sejam todos muito bem-vindos. E é interessante, né? Porque essa semana, esse estudo era para ter sido feito na semana passada, né? E eu não fiz, devido a um fato que eu tive um problema de saúde, fui parar na emergência e por lá eu fiquei. E não consegui fazer o nosso episódio, né? Mas tem tudo a ver com isso. Porque quando a gente tende a passar por situações complicadas na nossa vida, seja um problema de saúde, seja um problema de relacionamento, seja um problema no trabalho, seja um problema emocional, muitas das vezes, né? E a gente tende a piorar aquele cenário, a gente tende a deixar aquele fato que talvez possa realmente estar acontecendo com você, a gente tende a deixar aquilo ali extremamente mais pesado e que muitas das vezes é ainda pior do que aquilo que a gente está passando. Interessante isso, né? E a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Bom, vamos lá. E já começando a nossa leitura, já não vou me estender muito, tá? Tá falando aqui, ó, capítulo 37, taxa de sombra, legal? Bom, e aí fala aqui, ó, em matéria de tribulações, será justo salientar a taxa de sombra que comumente adicionamos à carga de provas salvadoras e regenerativas que, para o nosso próprio benefício, a vida nos deu a carregar. Então, a gente sabe que hoje a gente está vivendo em um mundo de provas e expiações, né? E que a gente está passando por um grande momento de transição planetária, tendendo aí a ser um mundo de regeneração, ser um planeta de regeneração. E como o nome já diz, né, a gente vai passar por provas e expiações. E essas provas, elas não são feitas para te prejudicar, né? É interessante quando a gente para pensar por um outro prisma das coisas, né? Porque a gente tende a achar, na maioria dos casos, que tudo aquilo de ruim que está acontecendo na nossa vida está acontecendo que parece que o planeta, todo mundo está conspirando contra nós, né? Só que a gente sabe que não é muito bem assim que funciona. Tudo isso que a gente passa, ou venhamos a passar em qualquer caráter da nossa vida, tem um propósito, tem um motivo, né? E a gente precisa entender quais são esses aprendizados. Só que na maioria das vezes, por causa do piloto automático, por causa da falta de consciência, por falta de imaturidade em algumas situações, por falta de, ou pelo excesso de auto-julgamento, pelo excesso de vitimismo, a gente tende a amplificar, né? Então, é como ele está falando aqui, ó, será justo salientar a taxa de sombra que comumente adicionamos à carga de provas salvadoras
e regenerativas, que para o nosso próprio benefício a vida nos deu a carregar. Então a gente tende a fazer essa amplificação do caso, né? Só que muitas das vezes esse cenário ou esse possível cenário criado por nós, criado pela nossa cabeça, ele é tão ruim que ele passa a ser pior do que aquilo que está acontecendo de fato. Então isso leva nos força a pensar e, cara, qual é o aprendizado que eu posso estar tirando, né, daqui? Quais são as coisas que eu preciso mudar na minha vida? Quais são as situações que eu preciso alterar para que eu deixe isso de lado, né? Quais foram as situações ou quais foram os casos que me fez estar naquela determinada situação? Às vezes a gente, né, vê pessoas reclamando da família, né? Que é comum a família, fala assim, a família é um negócio difícil, né? Não dá para entender a família. Mas quando a gente começa a ver por outro ponto de vista, talvez aquela pessoa que você não suporta, né? Ou aquela pessoa que deixa você à flor da pele, deixa você nos nervos, né? Talvez essa pessoa seja ela responsável por fazer com que você pense de forma diferente. Talvez em uma outra situação você tenha feito mal para essa pessoa e seja o momento certo de entender que, cara, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, eu amo essa pessoa independente de como ela seja, porque não é ela que tira a gente do sério, né? É a gente que, por vaidade, muitas das vezes, por egoísmo, né, pela própria rancosidade do nosso espírito, muitas das vezes, a gente deixa os nervos ficarem à flor da pele. Então é entender que tudo é feito por um motivo, é entender que nada é por acaso e que tudo hoje que nós vivemos, que eu vivo, que você vive, tudo isso são consequências de atos que nós fazemos nessa própria existência, ou que, quiçá, em outras existências anteriores, mas que muitas das vezes nessa própria existência, né, são coisas que nós vimos carregando há tempos, rancores, culpas, ódios, lamentações, e que isso vai prejudicando cada vez mais a nossa vida, entende? Então é muito importante a gente, nesses momentos difíceis que nós passamos, não olhar para o problema, sim, olhar, se eu não vou entrar em negação falando que o problema não existe. Não, se existe um problema, o que eu preciso fazer para corrigir? Agora, se eu olho por esse ponto de vista de um lado mais positivo da vida, ou seja, quais são as coisas que eu preciso corrigir, eu minimizo essa sofrência, vamos colocar assim, de determinadas situações que nós precisamos passar para que a gente evolua, para que a gente cresça espiritualmente, emocionalmente e moralmente. Tá bom? E aí, continuando aqui, ó, ele fala, ó, a rebeldia é sempre condição negativa, em se manifestando conosco, na forma de inquietação desnecessária. É dos piores corrosivos da alma, frustrando-nos recursos de realização e oportunidade, serviço e tempo. Então ele está falando aqui, ó, a rebeldia é sempre uma condição negativa. Por quê? Isso não deixa de ser uma rebeldia, né? Quando a gente é colocado à prova, quando a gente é colocado sobre situações difíceis e a gente começa a nos vitimizar, a gente começa na autopiedade, a gente começa a querer descontar em todo mundo uma raiva, uma angústia, isso é uma rebeldia, né? E ele fala aqui, ó, é uma rebeldia negativa se manifestando conosco, na forma de inquietação desnecessária, porque é desnecessário, é desnecessário. As pessoas à nossa volta tem a ver com o nosso problema. Eu estava refletindo, inclusive, com a minha esposa, né? Eu estava conversando com ela, devido a todo esse problema que eu passei, e quando a gente cai por si e a gente percebe que o mundo não gira ao nosso redor, que existem pessoas sim, existem vizinhos, existem
parentes. Existe todo um cenário à nossa volta e nós estamos ali como um agente também de transformação daquele sistema, mas que se algo acontecer, a vida vai continuar. A vida vai continuar. Nós não somos o centro do mundo. Só que, em contrapartida, aquilo que a gente faz se expande, né? Então, apesar de eu não ser o centro do mundo, se eu faço bem, esse bem se multiplica. Assim como se eu faço mal. Entende? Então, essa inquietação desnecessária que ele diz aqui é desnecessária. A gente pode simplesmente passar, não negar o fato, porque as coisas existem, as dificuldades existem. Eu não sei, tá? Eu não sei por quais problemas na vida você está passando hoje. Não sei. Pode ser uma coisa absurda, pode ser uma coisa que talvez eu esteja tornando aquilo absurdo. Tá? Fato que eu não sei. Mas a questão é que isso não precisa ser tão pesado. Entende? Às vezes, uma palavra, um pedido de ajuda, já é o suficiente para quebrar essa inquietação desnecessária. Mas a gente precisa entender quais são os aprendizados que a gente precisa passar. Por que a gente está passando por aquela determinada situação? Eu posso não entender o motivo, mas eu sei, lá no fundo, quais são os comportamentos, quais são as ações que eu tenho feito no meu dia a dia que me levaram àquele estado. Faz sentido? Então, isso pode ser manipulado por nós. A intenção de resolver aquilo, a intenção de passar por aquela prova, de passar por aquela expiação da melhor forma possível, essa intenção cabe a mim, o meu livre-arbítrio. Eu defino como vai ser o meu estado emocional e qual vai ser as melhores coisas que eu preciso fazer para resolver aquele problema. Percebe? Então essa taxa de sombra, ela é uma taxa de sombra desnecessária. E aí ele continua, referimos-nos sobretudo ao sofrimento criado por nossas próprias atitudes de não aceitação diante da vida. Né? Então, assim, normalmente a gente tende a nos referir, sobretudo, né, que ele fala aqui, ao sofrimento criado por nossas próprias atitudes de não aceitação diante da vida. Ou seja, são situações que nós amplificamos, nós pioramos esse cenário. Percebe? E aí ele continua, refletamos nisso, né? Reflitamos nisso, podando as aflições que nos amontoam em torno das dificuldades naturais. Então, eu não estou dizendo para negar ao fato, tá? Não estou dizendo para negar ao fato. O fato existe, as complicações existem, a gente está num mundo de provas e expiações. Então a gente vai passar por quebra-mola, querendo você ou não, né? Querendo eu ou não. Ah, Fábio, eu vou andar segundo o entendimento de Jesus, a moral, mas a gente vai passar, entende? A gente vai passar por provas e expiações. A questão é como eu vou lidar com isso. A questão é como eu vou tirar proveito disso. Primeiro, para me evoluir moralmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. E como através dessas, como ele fala aqui, dificuldades naturais, eu posso auxiliar o próximo. Porque se eu passei por um caminho, eu consigo ensinar alguém. Percebe? A partir do momento que eu passo por alguma situação e consigo passar por aquilo, por aquele quebra-mola de forma positiva, eu já sei como ajudar alguém que está passando por aquele mesmo sofrimento. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Então, essa taxa de sombra que ele faz aqui é desnecessária. É uma inquietação desnecessária. E ele fala aqui, ó, teremos nascido na Terra com determinado problema físico ou psicológico,
Se o admitimos por lição amiga ou controle edificante, para logo se transforma em uma bênção de auxílio, em vez de persistir conosco por impeço a complicar. Então, o que ele acabou de falar aqui, ó? Teremos nascido na Terra com um determinado problema físico ou psicológico. Só que isso se expande para tudo que possa acontecer. A gente vai ver aqui, tá? Se admitimos por lição amiga ou controle edificante, ou seja, se eu entendo, poxa, eu estou passando por isso. Esse é o fato. Esse é o fato, tá? A gente passar por interpécie, a gente passar por quebra-mola, a gente passar por dificuldades, isso vai acontecer. Mas isso é um fato, tá? Só que, se nós admitirmos isso como sendo uma lição amiga ou um controle edificante, para logo se transforma em bênção de auxílio em vez de persistir conosco por impeços a complicar. Por quê? Porque se a gente permanece, ou seja, algo está acontecendo, algo não está legal. Só que se eu amplifico, se eu aumento essa taxa de sombra, qual é a probabilidade daquilo que você está passando ficar ainda pior? Quase todas as possibilidades, né? Quase todas as possibilidades. A gente sabe que os cenários agravam à medida em que a gente emburaca, vamos falar assim dessa forma, à medida que a gente emburaca no problema. Entende? Só que se eu admito isso como uma lição amiga, como um controle edificante, eu busco entender quais são as coisas que eu preciso mudar no meu comportamento, nas minhas ações, nas minhas atitudes. Percebe? E aí ele continua. Ó, provavelmente, no mundo teremos recebidos parentes difíceis. Falei ainda há pouco de família, né? Se os abraçamos a conta de companheiros destinados a experimentar-nos a paciência e a ternura, para breve se configuram em tesouros de sentimento. Olha só, né? Então, a gente sabe que existem pessoas que vão vir testar a gente. Eu mesmo, eu falo por mim. Eu já falei aqui outras vezes, acho que não é mais segredo, eu sou um cara extremamente racional. E um dos problemas da extrema racionalidade é o crítico. Então, a gente tende a gente tende a amplificar um pouco o cenário, porque a gente vê do lado lógico das coisas, tá? E isso faz com que a gente seja impaciente. Se você é racional, você sabe do que eu estou falando. A impaciência não é um dom, né? A falta de paciência, né? A paciência não é um dom. A gente tem muita falta de paciência. E eu venho trabalhando muito fortemente isso. Por quê? Porque eu sei que isso é um degrauzinho na minha escala evolutiva. Se isso está acontecendo, se eu sou dessa forma, eu não preciso me tornar isso. Eu tenho livre-arbítrio de mudar a hora que eu quiser. E toda vez que acontece alguma coisa que tende a me tirar a paciência, eu respiro, eu penso, eu faço uma prece. Antes eu não fazia, não. Eu só largava o aço. Entende? Porque eu era impaciente. Eu ainda sou. Só que agora eu tento me blindar emocionalmente e espiritualmente, entendendo que aquilo ali é um aprendizado, entendendo que aquilo ali é um ponto que eu preciso melhorar na minha moral. É um ponto que eu preciso melhorar no meu espiritual e, por consequência, do meu emocional. Porque se aquilo tira o meu emocional do eixo, a gente sabe que o emocional ele já é uma consequência de um pensamento, né? Que vira um sentimento, que isso se torna uma emoção que vai gerar um resultado. E esse resultado pode ser uma briga, pode ser uma doença, pode ser uma coisa pior, por um simples e pura falta de paciência. Então, se a gente abraça esse companheiro destinado a experimentarmos, né? Experimentar-nos a paciência e a ternura, para breve se transfigurarão em tesouros de sentimento. Está entendendo a chave? Sofremos doenças. Se acolhermos por ensinamentos justos da vida, elas se transfigurarão em cursos de educação. De novo, tiro por mim. Semana passada eu tive um problema, né, que estou investigando,
Mas, de antemão, eu já refiz uma série de reeducação alimentar. Por quê? Porque eu sei que eu enfiava o pé na jaca. Percebe? No fundo, eu sei quais são as coisas que eu estou errando. E eu sei que você também sabe. Diante das dificuldades que você tem passado, como eu falei, eu não sei quais são. Não sei. Pode ser uma coisa simples, que talvez você mesmo esteja amplificando, como pode ser uma coisa realmente mais séria. Mas, no fundo, a gente sabe quais são os aprendizados. A gente só precisa aceitar que aquilo ali é algo que veio para nos ensinar. É algo que veio para que a gente faça espontaneamente e intencionalmente uma mudança de vida na nossa, uma mudança na nossa vida. Entende? Porque essa mudança é o ponto. Essa mudança é a chave. É essa mudança que vai fazer você ir para o próximo nível. Tá fazendo sentido? Já para a gente ir caminhando, né? Senão eu falo demais. Estaremos faceando rude fracasso? Né? E aí ele fala, se nos dispomos a vará-lo com o entendimento e coragem, ei-lo que se nos faz alavanca de apoio para os caminhos do êxito e segurança. Então, se a gente está faceando um rude fracasso, ou seja, você está tentando buscar alguma coisa e você está vendo que aquilo ali talvez não vai dar certo e vai dar ruim daqui, vai dar ruim dali. Isso pode ser uma alavanca. O que você pode fazer de diferente? Como é que você muda essa rota para chegar no mesmo lugar? A gente falou disso no nosso último encontro. Quais são os caminhos que eu posso fazer diferente do que eu estou fazendo atualmente para que eu consiga o mesmo resultado? Percebe? E isso vira uma escola de novo. E você vai ter êxito e mais segurança de fazer. Bom, e aí ele continua. Achar-nos-emos nos obstáculos da madureza extrema do plano material. Se aceitarmos o desgaste orgânico, sem deixar o trabalho que nos faça possível na seara do bem, a mais avançada senectude ser-nos-á períodos preciosos de meditação e ajuste espiritual. Né? Então, quando ele fala aqui, a mais avançada senectude ser-nos-á período precioso de meditação e ajuste espiritual. Então, a gente veio aqui para essa terra, a gente sabe que a gente tem um período que a gente nasceu e tem um período que a gente vai partir ou que a gente vai retornar para a casa original. Né? Então, isso é o fato. E o nosso corpo envelhece. Né? E se a gente aceita esse desgaste orgânico, como ele traz aqui, né? Isso se torna um precioso, no período precioso de meditação e ajuste espiritual. Porque, de fato, quanto mais experiência nós vamos tendo de vida, mais sinapses novas, né, mais ligações novas a gente começa a fazer, a gente começa a entender como a gente foi arrogante, egoísta, vaidoso em determinadas situações. E esse período ele pode ser justamente o período de ajuste fino. O período daquele ajuste final. Cara, eu entendi. E aí quando você entende, você aceita, as coisas fluem. Legal? Faz sentido? E aí terminando aqui, ó. Quando a provação nos visite, lição preciosa e natural na escola da vida, tá? Então, ó, quando a provação nos visite, ou seja, quando algo der ruim, isso é uma lição preciosa e natural na escola da vida, tá? Está escrito aqui, não sou eu. E aí fala aqui, ó, aceitamos o que sejamos e servimos com tudo aquilo que nós podemos dispor em benefício do próximo, com serenidade e compreensão. E estaremos livres da taxa de desespero que em qualquer sofrimento é
sofrimento muito maior. Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Quando a provação nos visite, lição preciosa e natural. Ou seja, as provações, os interpécios da vida, os quebramolas, são lições preciosas e natural da escola da vida. Não é uma maldição. Não é porque o mundo está conspirando contra você. Não é porque tudo de ruim acontece com você. Ah não, Fábio, eu sou tão cagado de urubu que quando eu passo não, é capaz de um urubu cagar na minha cabeça. Nada é por acaso. Tá? Nada é por acaso. E eu conheço pessoas que são assim. Eu conheço. E é interessante que eu conheço há anos pessoas assim, e essas pessoas realmente são para-raio de coisa ruim. Porque elas realmente acreditam que tudo de ruim vai acontecer na vida delas. E a gente começa a vibrar nessa frequência negativa. E quando a gente começa a vibrar nessa frequência, a consequência é que a gente atrai. É igual rádio. Você sintoniza numa determinada frequência e você vai escutar o que está sendo falado ali. Simples assim. A nossa vida não é diferente. A hora que a gente sintoniza no negativismo das coisas, essas situações tendem a piorar. Então, vamos lá. Ligação preciosa e natural da escola da vida. Aceitemos o que desejamos e servamos com tudo aquilo que possamos dispor em benefício do próximo, com serenidade e compreensão. E estaremos livres da taxa de desespero que, em qualquer sofrimento, é sofrimento muito maior. Então ele fecha dessa forma. Ou seja, o sofrimento, a taxa de desespero criada por nós mesmos, é pior do que o próprio fato. É pior do que aquele problema que talvez você venha estar passando. Entende? Então, que a mensagem de hoje seja presença. Fique presente para aquelas coisas que você pode alterar na sua rota. Não alterar no próximo. Não alterar no próximo. Porque eu vejo muita gente sofrendo por comportamento de outros. Se outros forem assim, se fulano fosse dessa forma, mas esse jeito do ciclano me aborrece extremamente. A gente não consegue mudar as coisas tentando mudar o próximo. A gente muda. Normalmente a consequência é que o próximo muda. Porque quando a gente muda, a nossa vibração muda, os nossos comportamentos mudam, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir muda e as pessoas reparam nessa mudança. E quando elas reparam nessa mudança, esse pode ser o seu agente de transformação para o mundo. Percebe? Então, o que fica hoje é, olhe para dentro, não tenta ou não amplifique algo que esteja acontecendo. Entenda que isso é uma dádiva, que isso é um caminho, algo enviado por Deus para que você entre no eixo, para que você evolua, para que nós todos conseguimos evoluir e fazer dessa vida realmente um trampolim para um próximo nível existencial, tá bom? Espero que essa leitura de hoje tenha feito sentido para você. Eu te desejo muito sucesso, uma excelente noite e que você fique com Deus. E até quinta-feira que vem, até às 7 horas no nosso Rumo Certo. Até mais. Tchau, tchau.